Olá, seja bem-vindo ao bloco número 2 da nossa aula número 5, onde nós estamos aqui estudando os contratos empresariais. No bloco 1 a gente falou sobre a parte geral e agora a gente vai falar sobre os contratos em espécie. Eu escolhi 3 contratos para a gente trabalhar com vocês, que é o contrato de alienação fiduciária, o contrato de leasing e o contrato de factoring. Então, esses são os 3 principais contratos, esse que vem de maneira recorrente nos informativos do STJ. Então, são os contratos que vocês precisam ficar mais atentos. Então, vamos começar aqui, meus amigos, falando sobre o contrato de alienação fiduciária. Então, como vocês podem perceber, o contrato de alienação fiduciária tem uma racionalidade econômica muito simples de ser compreendida. É um contrato que serve de garantia para um mútuo, um contrato de empréstimo. O mútuo é um contrato de empréstimo, então serve de garantia a um contrato de empréstimo, um contrato de mútuo. Nesse caso, que a gente verifica no nosso exemplo de sala de aula, a gente tem aqui, né, o glorioso Homer Simpson, né? O Homer Simpson, ele recebe um financiamento do Banco Bradesco para adquirir esse veículo. Ele não tem os recursos necessários para a compra desse veículo, então vamos imaginar que ele acabou de passar no concurso público, foi aprovado para magistrado, mas ele tem um lastro aí de 5, 6 anos estudando para a magistratura, então ele tem muitas dívidas, ainda não tem, né, condições financeiras para adquirir esse veículo à vista. No futuro ele terá certamente, mas nesse primeiro momento ele então opta por um contrato de alienação fiduciária. Ele vai ser um magistrado, então ele não vai ter problema de receber a sua remuneração, de maneira então ele faz esse contrato, recebe esse financiamento do Banco Bradesco. O Banco Bradesco então vai emprestar esses valores para que o Homer Simpson faça a aquisição desse veículo. Só que tem um detalhe: como existe um contrato de alienação fiduciária, esse mútuo vai ser garantido por esse bem aqui. Então, a propriedade desse bem, ainda que resolúvel, ficará com a instituição financeira. O Homer Simpson ele terá a posse direta desse bem, mas ele vai ser um devedor alienante. A posse se mantém justa na medida em que ele paga as prestações devidas ao Banco Bradesco. Então, a racionalidade é muito simples de ser compreendida. Tá? É um meio que a pessoa tem para adquirir um bem de consumo. Bom, nesse contrato de alienação fiduciária, a gente tem que compreender alguns cenários que parecem ser muito importantes. Então, por exemplo, a gente tem que ficar atento com relação às modalidades que nós temos de alienação fiduciária, né? Então, a gente viu ali a racionalidade econômica e a gente tem aqui, então, agora que observar quais são as espécies de alienação fiduciária. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o artigo 1368-A do Código Civil, o artigo 22 da Lei 9.514 de 97, então o 1368-A do Código Civil, o artigo 22 da Lei 9.514 de 97 e o artigo 8º-A, do Decreto 911 de 69. Esses 3 dispositivos nos darão a orientação de que o contrato de alienação fiduciária ele tem 3 espécies: a do Código Civil, regida pelas regras do Código Civil, aqueles contratos que são de alienação fiduciária envolvendo bens imóveis, onde nós vamos ter uma lei específica, que é a Lei 9.514 de 97, e alienação fiduciária do mercado de capitais, ou seja, da Lei 4728 de 65, cujas regras processuais estão previstas no DL 911 de 79. Isso é importante para a gente saber, por exemplo, quem pode ser credor fiduciário, que tipo de bem pode ser objeto de alienação fiduciária, a ação de busca e apreensão pode ser utilizada quando? Tudo isso é importante você estabelecer essa premissa. Na hora que você estiver respondendo essas perguntas, por exemplo, quem pode ser credor fiduciário?
você tem que abrir a sua mente e observar essas três opções. Quem pode ser credor fiduciário à luz do Código Civil, à luz do DL 969, Lei 4728/65, e quem pode ser credor fiduciário na Lei 9.514/97. É isso que você vai fazer. Você tem que saber as regras para responder, portanto, perfeitamente essa pergunta. Então, a primeira pergunta é: quem pode ser credor fiduciário? Quem pode ser credor fiduciário, meus amigos? Depende. Na alienação fiduciária do Código Civil, pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Não há, portanto, uma exigência para que o credor fiduciário seja, por exemplo, uma instituição financeira. No Código Civil, não. Na Lei 4728/65, cujas regras processuais estão no DL 911/69, somente instituição financeira ou a ela equiparada, além de pessoas jurídicas de direito público, titulares de créditos fiscais e previdenciários. Então, na Lei de Mercado de Capitais, com as regras processuais do DL 911/69, somente, portanto, nós teremos a possibilidade de termos uma alienação fiduciária envolvendo instituição financeira ou a ela equiparada, além de uma pessoa jurídica de direito público, né, nessas situações. Por isso, por exemplo, o informativo 600 do STJ, informativo 600/600 do STJ, diz que a ação de busca e apreensão ela é exclusiva para pessoas jurídicas de direito público, titulares de créditos fiscais e previdenciários, ou instituições financeiras que sejam lato sensu, né? As instituições financeiras e aquelas que são equiparadas. Então, o informativo 600 diz isso. Olha, a ação de busca e apreensão, que está prevista apenas no DL 911/69, ela é exclusiva desses credores fiduciários. Por quê? Porque nesse tipo de alienação fiduciária, o credor fiduciário obrigatoriamente tem que ter essa qualidade. Ou é uma instituição financeira, ou será a ela equiparada, ou será uma pessoa jurídica de direito público. Agora vejam, na Lei 9.514/97, alienação fiduciária de bens imóveis, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Não precisa operar no sistema financeiro imobiliário. Então, interessante, portanto, essa primeira pergunta. Outra questão também interessante é sobre a constituição da propriedade fiduciária. No Código Civil, a constituição da propriedade fiduciária se faz no cartório de registro de títulos e documentos, assim também acontece na Lei 4728/65, né, a Lei de Mercado de Capitais. Então, também vai ser no cartório de registro de títulos e documentos. E com relação à Lei 9.514/97, a propriedade fiduciária se constitui no registro de imóveis, conforme artigo 22, parágrafo 1º. A gente tem um detalhe envolvendo no Código Civil, né, a questão do veículo automotor. O 1361, parágrafo 1º, segunda parte do Código Civil, estabelece que essa propriedade fiduciária poderia ser constituída no DETRAN. E assim decidiu o STF, o informativo 804 do STF, estabelece que é desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos automotores em cartório de registro de títulos e documentos. Basta a anotação que esteja realizada no contrato, no DETRAN, para que você tenha a constituição da propriedade fiduciária. Inclusive, o STJ diz, na súmula 92, que a terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no documento do veículo automotor. Então, inclusive, para ter efeito em relação a terceiros, diz a súmula 92, tem que estar anotado no documento do veículo automotor. Na época da edição da súmula, então, você deveria entender o seguinte: bom, então, se você tem o contrato registrado no cartório de registro de títulos e documentos, isso não é suficiente para gerar efeito em relação a terceiros. E realmente era o que a jurisprudência do STJ dizia, tanto que foi transformado nessa súmula 92 do STJ. Né? Então, cuidado com isso.
Agora, sobre esse tema, é interessante que o informativo 685 do STJ, portanto, é um informativo relativamente recente, ele diz, nesse informativo, que nós temos que tomar cuidado em relação às alienações fiduciárias de bens imóveis. Então, veja, diz que se não houver a constituição da propriedade fiduciária com registro no cartório de registro de imóveis desse contrato, nós teremos apenas uma questão de natureza pessoal, né? E não a propriedade fiduciária existindo naquela relação contratual. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária, diz a decisão, o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, porque o Código Civil, a gente vai ver isso, né? Bens que podem ser objeto de alienação fiduciária. No Código Civil só pode ser bem infungível, a gente vai ver isso no próximo slide. Tá? Sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural, olha aqui, ó, o que a gente já tinha falado, qualquer pessoa natural ou jurídica, e B, o regime jurídico especial formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, de que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis. No regime da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. Na ausência do registro do contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, no competente registro de imóveis, conforme determina o artigo 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. Né? Então, nós temos aqui, portanto, meus amigos, um cenário interessante. Agora, quero fazer um OBS. Em recuperações judiciais, o STJ diz que a aplicação do 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, esse dispositivo ele pode ser aplicado independentemente do registro do contrato, ou seja, da constituição da propriedade fiduciária. Então, é interessante porque o STJ diz que nas recuperações judiciais, o regime do 49, parágrafo 3º, pode ser aplicado independentemente do registro do contrato. Então, só esse cuidado vocês têm que ter. Com relação aos bens que podem ser objeto de alienação fiduciária, nós temos os bens móveis infungíveis, que a gente já sabe no Código Civil, o artigo 1361 diz que tem que ser coisa móvel infungível no Código Civil, então, só coisa móvel infungível. No regime da Lei 4728/65, artigo 66b, parágrafo 3º, pode ser também coisa fungível, né? Pode ser coisa móvel fungível e pode ser infungível também. Infungível sempre pode. O fungível que sempre foi discutido, mas aí vem o artigo 66b, parágrafo 3º, diz que na alienação fiduciária do mercado de capitais com as regras do DL 911/69, pode ser coisa móvel fungível. Então, por isso que pode ser fungível e infungível na lei do mercado de capitais, tá? Porque o infungível sempre foi admitido, nunca foi discutido. E temos os bens móveis na Lei 9.514 de 97. Com relação ao DL 911/69, que a gente já sabe que é aplicável apenas para as alienações fiduciárias que sejam regidas pela Lei 4728/65, a gente tem que tomar cuidado com alguns dispositivos, como, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo. Então, a gente tem uma mora ex ré. E ela pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigível que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. A mora ela é ex ré,
os efeitos decorrentes da mora já se operam com o simples vencimento. Então, por que eu precisaria dessa notificação para comprovar a mora? Essa notificação ela é necessária, conforme súmula 72 do STJ, para a busca e apreensão. Então, para a ação de busca e apreensão, é um pressuposto processual que tenha sido feita a notificação para comprovar a mora. Então, embora a mora que seja ex ré, gerando já seus efeitos a partir do vencimento, a ação de busca e apreensão exige, portanto, que seja feita a comprovação dessa mora, e essa comprovação hoje ela pode ser feita por uma simples carta com aviso de recebimento, que não se exige, portanto, a identificação daquela pessoa que é o destinatário, precisa ser a própria pessoa que receba essa intimação. Lembrando ainda que a súmula 245 do STJ diz que essa notificação destinada a comprovar essa mora na alienação fiduciária, ela dispensa a identificação do valor do débito. Então, atenção com isso. O artigo 3º, parágrafo 2º diz que no prazo do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente. Então, ele tem 5 dias contados da execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente. Ou seja, não é simplesmente purgar a mora, porque purgar a mora seria, na realidade, a possibilidade de você ter o pagamento apenas daquilo que está vencido, mas não das parcelas vincendas. Aqui não. Aqui é a integralidade da dívida, parcelas vencidas e as vincendas por antecipação. Por isso que se diz que nessa modalidade de alienação fiduciária não existe purga da mora. Já na alienação fiduciária da Lei 9.514/97, a gente tem a purga da mora no artigo 26, parágrafo 1º. Né? Então, é diferente o regime jurídico. Aqui no BL 911/69, o prazo para a resposta, o prazo da resposta é de 15 dias, só que são 15 dias da execução da liminar. E mesmo que você faça o pagamento integral da dívida, você pode apresentar a resposta também. Por quê? Pode ser que você entenda que houve um pagamento a maior e que você deseja uma restituição, inclusive uma multa, né, por ter sido cobrado de maneira excessiva. O recurso dessa sentença será a apelação, como diz o artigo 3º, parágrafo 5º. E o artigo 4º diz que se o bem não for localizado, você promoveu a ação de busca e apreensão e o bem não foi localizado. Então, nesse caso, você poderia, então, fazer um pedido de conversão dessa ação de busca e apreensão em ação de execução. Você pode, inclusive, como diz o artigo 5º, desde o início, optar pela ação de execução. Você não é obrigado a promover uma ação de busca e apreensão. Você pode optar pela execução direta, é o que diz o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69. Bom, um tema interessante é a questão do artigo 6º-A. Ele diz o seguinte: o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da Lei 11.101 de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Então, esse é um ponto importante. Você pode ter, portanto, ali a distribuição da ação de busca e apreensão e até mesmo a apreensão do bem alienado fiduciariamente, ainda que o devedor alienante esteja numa recuperação judicial. Por que isso? Porque, à luz do 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005, a propriedade fiduciária ela não se submete à recuperação judicial. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial. Então, o credor fiduciário ele pode distribuir a ação de busca e apreensão, ele pode promover a busca e apreensão desse bem, só que tem um detalhe, e isso é importante. Embora esse crédito não esteja submetido à recuperação, embora você possa distribuir a ação de busca e apreensão e até mesmo apreender esse bem, tem que ter cuidado com a parte final do 49, parágrafo 3º.
não se permitindo, contudo, durante o prazo do stay period, que é o prazo de suspensão do 6º parágrafo 4º, a venda ou a retirada do estabelecimento devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade. Então, se esse bem objeto da alienação fiduciária for considerado um bem de capital essencial, aí o que vai acontecer? Pode apreender esse bem? Seria um bem de capital essencial? Bom, aí a gente aplica hoje, né, o artigo 6º, parágrafo 7º-A. Então, aqui no 6º parágrafo 4º, vocês têm a regra sobre a suspensão. Durante o período de suspensão, no stay period, você não pode ter, então, a retirada de um bem de capital essencial. Foi isso que a gente aprendeu. Então, a gente sabe que esse prazo do stay é de 180 dias. Hoje, ele pode ser prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional. Então, durante esse período, o bem de capital essencial não poderia ser objeto de retirada. Só que vejam, o 6º parágrafo 7º-A, ele estabelece uma cooperação jurisdicional entre o juízo da busca e apreensão e o juízo da recuperação judicial. Então, à luz do 6º-A, do DL 911, ele pode distribuir a ação, ele pode até mesmo apreender o bem. Mas aí vem o 49 para o 3º parte final e diz, olha, mas durante o período do stay, existe a possibilidade desse bem não ser apreendido. Então, para isso, é necessário uma cooperação jurisdicional com o juízo da busca e apreensão e o juízo da recuperação judicial, sendo que o juízo da recuperação judicial ele é competente para determinar a suspensão dos atos de constrição e recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, que é desse prazo do 6º parágrafo 4º. Então, temos uma cooperação jurisdicional aí. Passando para o contrato de leasing, meus amigos. Então, fechamos ali as principais observações sobre o contrato de alienação fiduciária. Falando um pouquinho sobre o leasing, primeiro, apesar de existir uma lei, a 6.099/74, que trata do leasing, essa é uma lei tributária. Na verdade, a gente sempre vai se guiar pela resolução 2309 de 96. Mas nesse artigo 1º, parágrafo único da lei 6.099/74, a gente já percebe, por exemplo, que o contrato de leasing ele é celebrado por pessoa jurídica na qualidade de arrendadora ou pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatário. Então, aqui tem uma informação importante: o arrendador tem que ser pessoa jurídica. O contrato de leasing ele tem uma natureza híbrida. A natureza do contrato de leasing é híbrida, porque envolve um misto de locação, financiamento e venda, porque todo contrato de leasing tem aquela tríplice opção final do contrato a favor do arrendatário, que ele pode prosseguir com a relação contratual, continuar com a relação contratual, ele pode encerrar a relação contratual, ou o que normalmente acontece, ele pode, então, fazer a opção de compra desse bem. Então, não é simplesmente um contrato de compra e venda. Uma norma importante, aliás, algumas normas importantes sobre a Resolução 2309. Primeiro, o artigo 3º. A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua atividade a prática de operações de arrendamento mercantil, que são denominadas sociedade de arrendamento mercantil, dependem de autorização do Banco Central. Então, já sabe que isso é uma norma importante. A arrendadora tem que ter prévia autorização do Banco Central. A forma jurídica é sempre de sociedade anônima. Então, cuidado, né? E no seu nome empresarial sempre tem que aparecer a expressão arrendamento mercantil, como diz o artigo 4º. Outra norma interessante para vocês é o artigo 8º. O artigo 8º também é importante, porque o artigo 8º ele estabelece prazos mínimos para a duração de um contrato de leasing. E aí o artigo 8º tem 2 incisos. O inciso 1º, ele trata do leasing financeiro, e o inciso 2º, ele trata do leasing operacional.
As regras sobre leasing operacional estão no artigo 6º, tá? A gente vai ver depois uma diferença entre leasing financeiro e leasing operacional. Mas vejam, aqui temos uma diferença importante no artigo 8º. No inciso 1º, que trata do leasing financeiro, você tem um prazo mínimo de contrato que pode ser um prazo mínimo de 2 anos ou de 3 anos. O que vai mudar? A vida útil do bem. Então, se for igual ou inferior a 5 anos, o prazo de duração mínima do contrato tem que ser de 2 anos. Se for superior a 5 anos, então o prazo mínimo de relação contratual é de 3 anos. E no leasing operacional é sempre de 90 dias no mínimo. Por que isso é importante? Porque a norma diz que se não respeitar esse prazo mínimo, esse contrato de leasing ele é descaracterizado por um contrato de compra e venda, como diz, inclusive, o informativo 632 do STJ. Outro ponto importante é que existe a previsão do chamado leaseback, ou lease de retorno, que na realidade é uma modalidade de leasing financeiro. Mas aí, nesse caso, nós temos um leasing contratado com o próprio vendedor do bem, ou com pessoas coligadas ou independentes desse proprietário do bem. Então, imagine uma pessoa jurídica, uma sociedade, que contrate um leasing com um bem que já é de sua titularidade, uma máquina que seja de titularidade dessa sociedade. Isso é interessante por quê? Por que seria um leasing financeiro? Porque, veja, a arrendadora vai comprar o bem da sociedade, essa máquina, vai ficar, portanto, com a propriedade e a posse direta desse bem, a posse indireta, perdão, e a sociedade continua usando essa máquina. E quando ela pagar a última prestação desse contrato de leasing, ela pode fazer a opção de compra do bem. E com isso o bem retorna à sua titularidade. Por isso que seria um leasing de retorno, um leasing financeiro. O leasing back tem uma questão peculiar importante, o leasing de retorno. Somente pode ser realizado com pessoas jurídicas na qualidade arrendatária. A gente viu no início que a arrendatária pode ser pessoa física ou jurídica, mas se for leasing financeiro tem que ser pessoa jurídica. Bom, aqui nesse slide vocês vão encontrar algumas características dos contratos de leasing financeiro e leasing operacional. Então, vocês podem apresentar essas distinções que estão aí para o seu examinador, para que vocês possam, então, delimitar para ele, o examinador, as diferenças entre um leasing financeiro e um leasing operacional, né? Eu vou falar apenas de uma, que é a cobrança do VRG. Embora eu já tenha falado do prazo mínimo, eu vou apresentar essa aqui, olha. Cobrança do VRG, que é o valor residual garantido. Tá? No leasing financeiro, ele é permitido, mas no leasing operacional, você não pode ter cobrança de VRG. Vocês podem dar uma olhada no artigo 6º, inciso 4º, da Resolução 2309 de 96. Então, o valor residual garantido ele é extremamente importante, né? Existem algumas súmulas que estão relacionadas ao VRG, como, por exemplo, a 293 do STJ, que diz que a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de leasing para compra e venda, ou a súmula 564 do STJ, que trata da forma de devolução do VRG, né? Quando o arrendatário não cumpre o contrato e entrega o bem ao arrendador, devolve o bem ao arrendador, existe ali a fórmula na súmula 564 para saber se ele vai ter direito a receber esse VRG de volta. Então, está lá a resposta na súmula 564. Só que no leasing operacional, esse VRG não pode ser cobrado. Então, essa é uma dica importante para vocês. A gente tem que lembrar, então, que as arrendadoras são equiparadas às instituições financeiras e lembrar, então, da súmula 564. Depois vocês deem uma olhada na súmula 564 se houver alguma dúvida. Depois é só perguntar para este professor aqui que vos fala. Bom, mas seguindo aqui, meus amigos, nós temos o enunciado 38 da primeira jornada de Direito Comercial, que a devolução do VRG seria feita de forma simples, porque não é uma cobrança indevida, salvo se for leasing operacional, porque aí não pode ter cobrança de VRG.
e a súmula 369, que despenca nos concursos públicos em provas objetivas, nos contratos de arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir em mora. Então, a gente tem essa súmula também importante. E para finalizar, senhores, que a gente está chegando já no final da nossa aula, né, de contratos, o factoring, na relação de factoring, todos se beneficiam. Então, a gente tem ali, mais uma vez, o glorioso Homer Simpson aqui, né? O Homer Simpson, então, ele é um emitente de um cheque, ele vai até a loja da Lacoste e faz a compra de roupas. Só que ele não tem dinheiro para pagar à vista, então ele combina com o lojista que vai emitir cheques, né? E no valor de R$2.000, só que cheque pós-datado, 30, 60, 90 dias. Então, ele ajustou isso com o lojista. Para o Homer Simpson foi importante porque ele saiu naquele mesmo dia, mesmo sem ter dinheiro, né, com essas roupas. Para o lojista, você tem aqui um crédito que ele pode negociar com a faturizadora. Ele não vai ficar esperando, o Lacoste não vai ficar esperando 30, 60 dias para transformar esse crédito em dinheiro, porque ele precisa pagar suas contas no mês, né? Então, o que ele faz? Negocia esses cheques, dentre eles o do Homer Simpson, que ele recebeu naquele mês, com uma sociedade de fomento mercantil, com uma faturizadora. Então, essa faturizadora, evidentemente, não vai pagar exatamente o valor que está descrito naquele título. R$2.000. Ele não vai pagar R$2.000 para a Lacoste porque está antecipando esse valor. Então, ele vai fazer um deságio, vai entregar o valor de R$2.000 menos 10%. Para a Lacoste pode ser interessante porque ela tem que pagar suas contas naquele mesmo dia, né? Por exemplo. Então, esse é o deságio que é feito nessa operação. Só que o risco, segundo a jurisprudência do STJ, o risco é toda da sociedade de fomento mercantil caso o Homer Simpson não pague. Se ele não fizer o pagamento no dia do vencimento, o risco do inadimplemento, da insolvência, é da sociedade de fomento mercantil. Ela não tem ação regressiva em face da Lacoste, a não ser que haja uma questão relativa à existência do crédito e não com relação à insolvência. Mesmo que haja uma cláusula contratual dizendo que haveria a responsabilidade solidária da Lacoste, o STJ não reconhece essa possibilidade, não está dentro da liberdade de contratar. O que é criticado por muitos, porque o nosso ordenamento jurídico em nenhum momento impediria que houvesse essa cláusula, mas entende-se que o deságio só se legitima porque o risco é todo da sociedade de fomento mercantil pelo inadimplemento. Então, a única possibilidade de ação regressiva é quanto à existência do crédito. Vocês vão encontrar o conceito de contrato de factoring na Lei 9249/95. Vocês vão ver, inclusive, que não se trata apenas da compra, né, de títulos com vencimento futuro, pode ser, inclusive, uma assessoria creditícia, uma assessoria mercadológica, uma gestão de crédito, uma seleção de risco, uma administração de contas a pagar. Então, é muito mais do que simplesmente comprar direitos creditórios. Só que tem um detalhe. O factoring convencional é simplesmente a compra desses direitos creditórios. Se for factoring convencional, ou seja, apenas a compra de direitos creditórios, a sociedade de fomento mercantil não precisa se inscrever no Conselho Regional de Administração. Mas, segundo a jurisprudência do STJ, se for mais do que isso, se for uma assessoria mercadológica, gestão de crédito, gestão de riscos, administração de contas a pagar, aí ela precisaria estar inscrita no Conselho Regional de Administração. Lembrem-se ainda, meus amigos, que não se confunde o factoring com o desconto bancário, porque no desconto bancário é um contrato que só pode ser exercido por uma instituição financeira, como credora. E no desconto bancário existe sim a possibilidade da ação regressiva, que não há no caso do factoring. No factoring, então, não é necessário ser instituição financeira, não precisa de autorização do Banco Central e não precisa ser SA, tá bom? Pode ser uma simples limitada registrada na junta comercial, né? E não há ação regressiva, como nós vimos.
Só que cuidado com o fundo de investimentos em direitos creditórios. Os fundos de investimentos em direitos creditórios, eles têm a opção, segundo o STJ, de colocar no contrato de cessão desses créditos que eles estão adquirindo a possibilidade de ação regressiva. Então, cuidado. Desconto bancário tem ação regressiva em razão de inadimplência. Fundo de investimento em direitos creditórios também pode ter essa ação regressiva se estiver prevista no contrato, segundo a jurisprudência do STJ. E factoring não pode ter ação regressiva em face da fatorizada, salvo quando for um problema de existência do crédito. Isso vocês vão encontrar no informativo 695, proibindo a ação regressiva, ainda que haja uma cláusula contratual no factoring, e no informativo 697 vocês vão encontrar a possibilidade da ação regressiva, se prevista no contrato, no caso de fundos de investimentos em direitos creditórios. Perfeito? Então, meus amigos, fechamos aqui a aula número 4, passamos um pouquinho do tempo para a gente fechar a aula, mas fechamos, então, contratos empresariais com vocês. Bons estudos, espero que tenham gostado da aula. Então, a gente se vê depois nos próximos temas de direito empresarial, na aula 6ª e seguinte que a gente vai ter.